Tiago capítulo 4, do 1 até o 10. A carta de Tiago é uma carta prática, é uma carta que fala da ação, da ética. Já estudamos anteriormente o capítulo 1, 2 e 3, agora o capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sim, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, e confessamos a nossa necessidade, a nossa dependência do Espírito Santo, para nos iluminar, para nos fazer entender, e praticar a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amigo do mundo, isso era um termo muito usado antes, hoje as igrejas não estão usando muito, né? Mundanismo, os perigos do mundanismo. Mundo, quando o Tiago está falando aqui, esse sistema iníquo, baseado no egoísmo, na cobiça, na inveja, é o sistema mau. Mundo não é a criação que Deus fez, que Deus criou o mundo, e era muito bom. Mundo não é também os seres humanos, porque Deus amou o mundo. Esse é o mundo estabelecido sobre o ego humano, sobre a vaidade humana, esse sistema, esse esquema maligno. Antigamente, eu já vi igrejas falando, antigamente não, até hoje tem igrejas que dizem assim, que o crente não pode ir na praia, que isso é mundanismo. Não é esse tipo de mundo, entendeu? A praia foi Deus que criou. A praia foi Deus que criou. O mundo não é às vezes a veste que a pessoa tem. O mundo tem a ver com atitude. Ser amigo do mundo é o que Tiago vai falar aqui. O mundanismo, os perigos do mundanismo nesse capítulo 4. E ele diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, desse esquema, desse sistema iníquo baseado no ego. E aqui nos 4 primeiros versos, Tiago vai dizer as características disso daí. Eu estou com a Bíblia na linguagem de hoje, depois eu tenho uma tradução aqui que é muito importante a explicação, daqui a pouco eu explico para vocês. Mas veja o que Tiago diz sobre o que quando você é atraído por esse mundo, pelos valores, pelos desejos, pelas atrações desse sistema, você entra numa guerra, um conflito, porque esse mundo incentiva em você cobiça, desejo, insatisfação, e aí começam as guerras e as contendas. O mundo é competitivo, é comparativo, esse sistema é do eu primeiro, você vem depois, é do egocentrismo, do egoísmo, e é isso que ele vai dizer. De onde é que procede isso? Da nossa natureza caída, da nossa, que ele chama de carne, que é essa natureza avessa a Deus, que está sempre me colocando em primeiro lugar, primeiro eu, depois você, esse mundo centrado nisso, esse é o mundo que Tiago está falando. E de onde é que procede as brigas, as guerras? É porque um tirano, um presidente, um tirano, um déspota, quer ampliar o seu território, quer tirar os bens do outro, quer ampliar o seu poder, e aí começam as brigas. Essas brigas geram guerras políticas, geram guerras domésticas, guerras dentro de casa, guerra na família, guerra por herança, guerra entre amigos, contendas entre irmãos, gera por causa disso, dessa natureza centrada no eu, no meu,
naquilo que é meu, que eu quero, que eu desejo, que eu busco, é isso. E Tiago diz, olha, esses prazeres militam, lutam, batalham dentro de você. E aí o que é pior, no versículo 2, ele vai dizer, esse sistema do mundo, ele promete, mas ele não entrega. Porque você busca, mas nunca está satisfeito, porque ele não satisfaz a alma. Ele não satisfaz a alma, que é aquela parte mais profunda do ser humano, é o sopro de Deus. E ele vai dizer, olha, vocês cobiçam e nada tendes, e vocês chegam a um ponto de até matar, invejar, e nada obtêm, porque é assim que funciona o mundo, é uma miragem. Eu preciso ter um carro melhor, eu preciso ter uma casa melhor, eu preciso ter isso melhor, eu preciso ter melhor, como diz o C.S. Lewis, não é que o meu é melhor, é que eu tenho que ter melhor e maior do que o vizinho. O prazer mesmo é ter mais do que ele, é ter melhor do que o meu cunhado, do que a minha cunhada, do que o meu irmão, e isso vai gerando essa cobiça, essa inveja, que tira a satisfação da vida, que nos coloca no lado escuro da vida, sempre insatisfeito, sempre não realizado, está sempre buscando, e o sistema econômico que a gente vive, ele precisa rodar, e para rodar ele precisa criar desejos dentro da gente, para você buscar coisas que você nem sabia que você precisava. Aí está lá a propaganda, as mentes mais geniais do mundo, são os publicitários, eles criam desejos na gente, eles criam desejos que a gente já coloca na conta de necessidade, e aí você vai correndo atrás, não, porque economia, porque eu preciso comprar, eu preciso gastar, eu preciso ter, eu preciso conquistar, eu preciso viajar, e esse é o sistema do mundo. Estou ficando para trás, olha na idade que eu estou, não tenho patrimônio, aí vem a competição, vem a depressão, vem o esgotamento, vem a ansiedade, vem o estresse, vem por causa disso, porque esse sistema promete, mas quanto que é o suficiente? Por que você precisa disso para hoje estar realizado, satisfeito e ter paz? O que lhe falta? Por que você acha que você vai preencher o lado de dentro com coisas do lado de fora? É impossível. Você vai ter uma montanha de quinquilharias, mas a alma vai estar assim, porque o mundo faz isso. O mundo gera desejos, cobiças e invejas que ele não satisfaz, que ele não preenche, porque isso não está do lado de fora, está do lado de dentro. E o Tiago vai dizer, olha, é isso daí. E aí o que é pior? Faz até que quando as orações de vocês são orações não atendidas, porque é uma espiritualidade egoísta. A espiritualidade centrada no ego. Vocês nada têm, vocês pedem mal, Deus não pode responder. Quando Jesus falou, tudo que vocês pedirem, vocês vão receber, tudo que pedir dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor vai atender no Espírito de Jesus, no Espírito do Pai Nosso. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome. Essa é a prioridade da vida. Mas o mundo gera isso, uma espiritualidade egoísta, insatisfeita. Hoje pela manhã eu falei que alguns estudiosos dizem que monges budistas são muito felizes, pelo menos pelas pesquisas científicas, alguns monges budistas são bem felizes. E aí eu falei que as religiões, mesmo negando a verdade central que Jesus é Deus e o Senhor e Salvador, que no budismo não tem Deus, mas todas as religiões têm coisas boas, porque refletem a imagem de Deus no ser humano que busca coisas boas. E o budismo, por que o budismo? Porque o budismo, o pilar central do budismo é o desapego. É o desapego. Eles ensinam a ser desapegado. Quanto mais desapegado você é, e você for, mais feliz você será. Quanto mais apegado você é, mais ansioso, mais nervoso, mais irritado. Quanto mais apegado você é, mais insatisfação existencial você terá. E foi Jesus que ensinou o desapego. Foi Paulo que ensinou o desapego.
Foi Jesus que mandou a gente negar o self, o si mesmo. Negar o si mesmo e perder a vida para ganhá-la. Então observem isso aqui. O mundano é essa luta, essa competição, essa comparação, essa inveja. Eu vou ler para vocês na linguagem de hoje, que diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus, e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Seus próprios prazeres. Deus não atende. Você pedir coisas apenas para mostrar, ostentar, exibir. Perceba no Novo Testamento se há esse tipo de petição e oração a Deus. Aí o Tiago vai falar no versículo 4, gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. À medida que você segue os padrões desse mundo, Jesus mesmo contou a parábola do semeador, que a palavra é pregada, mas cai num coração, aí vem as preocupações com as coisas desse mundo e arranca a palavra, e tira a palavra do coração. Você fica muito preocupado, preocupação com status, preocupação com fama, preocupação com a reputação, preocupação em ser o primeiro em tudo, em estar certo em todas as coisas, preocupação. Você já esteve dirigindo e de repente passa um carro mais velho que o seu na sua frente e deixa você para trás, e você fala, caramba, eu vou alcançar esse cara. Você já teve? Não vou deixar esse carro passar na minha frente. Já teve essa sensação? Por que isso? Por que essa sensação, essa competição? Essa comparação, é aí que nasce a inveja, a cobiça. A cobiça. Quantos casamentos acabam por causa disso, da cobiça? Quantas dívidas são feitas por causa da cobiça? Quantas brigas acontecem dentro do lar por causa da cobiça? E mais, quanta gente infeliz com a Bíblia na mão, dentro da igreja, insatisfeito com a vida. Quando eu assisti um filme antigo, que eu nem lembro o nome do filme, mas conta a juventude do Dalai Lama, olha lá, estou fazendo propaganda lá, pô. Mas aí o americano encontra com ele na juventude e ele diz assim, para vocês, ocidentais, americanos, o herói é aquele que não tinha nada e fica rico e enche a vida de coisas. Para vocês esses são os heróis. Para nós, o herói é aquele que tem tudo e esvazia e dá. O herói para nós, ele diz, é aquele que doa e perde tudo. Aí eu pergunto para você, esse é o Dalai Lama, que não é cristão. Quem é aquele que, sendo igual a Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas se esvaziou, Filipenses 2,5, e deixou a sua glória, e deixou o seu poder, e se humilhou, e se tornou homem, se tornou servo, se tornou pobre, aceitou a morte de cruz. Quem fez isso? Jesus Cristo, o único, o padrão, o modelo, o exemplo, o caminho da vida. Agora, a gente mistura a fé cristã com capitalismo espiritual, prosperidade financeira. Eu lembrei hoje também um casal que eu visitei, que era de uma dessas igrejas aí, rapaz, muito simples, muito pobre, mas tinha a casinha dele, tinha o trabalho dele, tinha o carrinho dele lá, e o pastor foi visitar. Aí ele falou assim, não, pastor, minha vida está muito boa, está uma paz aqui em casa, ó, Deus está abençoando. Aí o pastor falou para ele, está boa não, rapaz,
Um carro velho desse, uma casa ruim dessa? Você não pode se contentar com isso não, rapaz. Deus quer dar mais para você. Você tem que sacrificar no altar. E eu pergunto para você, um pastor desse é de Jesus ou é do capeta? Essa mensagem é do evangelho de Jesus ou é do evangelho do capitalismo? O cara está satisfeito, o cara está em paz, o cara está vivendo em harmonia dentro da sua família, tendo o que comer, o que beber, sejamos satisfeitos, diz o apóstolo Paulo. Aí você pega uma igreja evangélica que adota um discurso que é mundano, que é mundanismo, que rouba a paz das pessoas, que tira a satisfação e a serenidade com a existência. Aí a pessoa está sempre buscando e perde a satisfação do momento presente. O que lhe falta? A música do Projeto Sola, Salmo 23, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. O Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Tudo que eu preciso, eu tenho agora. Estou satisfeito, estou realizado. Não preciso de mais nada. Só preciso de mais da graça, do amor, da bondade, da misericórdia. Só preciso me parecer mais com Jesus, mas fora isso. Aí esse sistema vai dizer, nossa, o pastor está muito acomodado. O pastor está muito acomodado. Parece discurso de velho. Aí você se mata na cobiça, na briga, na inveja. É uma briga, uma confusão, é a perda de saúde, de satisfação, por causa do mundo, o mundo que faz brilhar os olhos, que faz atrair aquilo que João diz, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, o desejo forte, soberba da vida. Você é amigo do mundo, é inimigo de Deus, é simples assim. Ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Deus não está interessado nessas coisas. Deus está interessado na pessoa que você está se tornando. O reino de Deus não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. A salvação de Jesus é para dentro de nós. Você vai para o céu, mas o céu começa aqui agora. O tipo de pessoa que você está se tornando. E esse mundo, tudo milita contra isso, tudo milita contra isso. E muita gente deixa de viver o presente, aqui, o hoje, o agora, porque amanhã, quando eu tiver isso, aí eu vou ser feliz. Aí você morre e já era. Aí você deixou de viver o céu na terra, porque você estava preocupado em comprar, conquistar, em patrimônio, um monte de coisa, que só tirou a paz do coração, a alegria e a satisfação da existência. Qual é o melhor momento da vida? É o momento presente, é hoje, é agora. Onde é que eu vou ser feliz? O dia que Deus preparou é o dia chamado hoje. Esse é o dia, esse é o momento, essa é a paz, essa é a presença, essa é a plenitude da presença de Deus, é agora, é o hoje, nada me falta. Você pode ter essa convicção? O que passar disso, meu irmão, é mundanismo. Agora observe a tradução aqui, 2 versículos, um versículo difícil de entender, e eu vou explicar ele aqui para você, que é o versículo 5 e 6. 5 e 6. Aqui tem um problema, as traduções da Bíblia divergem. Por exemplo, na revista atualizada, que eu li no começo, diz assim, eu supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Aqui ele coloca o Espírito com E maiúsculo. A interpretação é, o Espírito Santo que Deus colocou em você, ele tem ciúme de você e não quer que você siga o mundo. Isso é uma interpretação possível. Mas o problema é que no versículo 6 ele diz, antes, na sequência ele diz, antes ele dá maior graça. Parece que ele está, o entretanto, a adversativa. Na Bíblia, na linguagem de hoje, aí eu vou seguir o Augustus Nicodemos, porque na língua grega, não existe maiúscula nem minúscula, é tudo minúscula. E aí quando fala do Espírito, o Espírito Santo, o Espírito humano, o Espírito imundo, é tudo minúsculo. Como é que sabe que está falando do Espírito Santo, do Espírito humano ou de outro Espírito? É o contexto do texto. Então o Augustus e aqui a Bíblia na linguagem de hoje, eles vão entender que esse Espírito aqui, não é sobre o Espírito Santo que Tiago está falando. É sobre o espírito humano, que equivale ao coração enganoso.
E aí nessa tradução aqui, que eu vou ler para vocês na linguagem de hoje, diz assim: não pensem que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras. E observe, Tiago está citando um texto, só que não há clareza que texto é esse. Então, se for o Espírito Santo, ele provavelmente está citando os mandamentos que Deus diz: eu sou Deus zeloso, que tem ciúmes do seu povo. Pode ser, mas não tem uma passagem clara. Agora, na linguagem de hoje, eles vão traduzir o seguinte: não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós, Espírito com E minúsculo, o coração que está dentro de nós, está cheio de desejos violentos. Aí faz sentido o antes, ou o porém, que é: porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Entendeu a explicação? Pode ser o Espírito Santo, mas essa tradução faz mais sentido. Por que ele está falando isso? Que passagem ele está citando? Está citando o pecado de Adão, está citando o pecado de Eva, está citando os desejos do coração humano, e aí ele diz: porém, a graça, a bondade de Deus é mais forte que esses desejos. A graça que Deus nos dá é mais poderoso que esses desejos. A graça de Deus é maior que esses impulsos. A graça de Deus nos dá poder para vencer esses impulsos. A bondade de Deus nos capacita a suprimir isso, a crucificar esses desejos, esse coração enganoso, cobiçoso, invejoso, sórdido. A graça de Deus consegue nos santificar, nos transformar, nos mudar, e essa a solução. Como é que a gente deixa de ser mundano? Se submetendo à graça e à bondade de Deus, se rendendo ao Senhor. E aí na sequência ele vai dizer: essa graça é dada aos humildes, porque Deus resiste aos soberbos. O soberbo, ele está fechado, ele está entupido, não tem lugar para Deus nele. Ele só pensa nele, ele só foca nele, não tem espaço para a graça, porque ele está fechado em si mesmo. O que é o diabo? O diabo é um ego absoluto, o diabo é um ego fechado, estruturado. Por que o diabo não pode ser salvo? Se ele se arrepender, você acha que ele não podia ser salvo? Mas ele é um ego absolutizado, ele foi cristalizado no ego, por isso ele não pode se arrepender, ele não tem mais a graça de mudar a mente, o comportamento, porque ele é um ego que Deus entregou a si mesmo. E quando Deus entrega o ser humano a si mesmo, aí não tem mais solução. Esse é o pecado. O C.S. Lewis dizia: olha, o céu começa quando você diz: seja feita a tua vontade, e o inferno começa quando Deus diz para o ser humano: seja feita a tua vontade. Aí começa o inferno, quando Deus nos entrega a nós mesmos. O orgulhoso, o soberbo, não tem lugar, a mão cheia não pode receber graça, porque ele está tão cheio de presunção, de coisas, de preocupações, de cobiças, de desejos, de interesses, de atrações, que não tem espaço para Deus, não tem espaço para a graça, não tem espaço para a salvação. Ele está entupido em si mesmo, no seu ego. Por isso que Deus resiste aos soberbos, porque o soberbo não se quebranta, não se humilha, o soberbo não pede ajuda, o soberbo não expressa necessidade, o soberbo não diz: eu preciso, eu careço, eu necessito, tenha misericórdia de mim. Não, porque o sistema do mundo é baseado nos primeiros lugares, naquele que está lá na frente. Esse é o problema do mundo. E aqui ele vai dizer qual é a solução: é a graça de Deus. A graça de Deus que quebra o nosso orgulho, a graça de Deus que desfaz o nosso coração duro, o amor de Deus que nos coloca no nosso devido lugar. Pessoas carentes que precisam de Deus para acordar de manhã, precisa do fôlego, precisa do sopro, da graça, da misericórdia, da bondade, que precisa da companhia, da presença do Senhor constantemente, diariamente, permanentemente. Essa é. Alguém já comparou um ateu, o orgulhoso, como dois peixinhos no fundo do oceano?
E um peixe fala para o outro assim: você acredita que a água existe? Aí o outro fala assim: acho que não, nunca vi. Isso é o ateu, isso é o orgulhoso. Você acha que você precisa de Deus? Você acha que Deus existe na sua vida? Nunca vi. Só que você está mergulhado em Deus. O fôlego de vida é Deus. O sopro de vida é Deus. Se Deus tira, você morre. Então, Tiago vai dizer, esse sistema não tem lugar para Deus, porque é orgulhoso, porque é soberbo. E o orgulho se manifesta assim: você nunca pede ajuda, você sabe tudo, você nunca reconhece seus erros, você nunca confessa seus pecados, você nunca busca ajuda de um amigo, de um irmão, de alguém, porque você acha que você não precisa. Você não precisa. Você é tão especial, você é tão caro, não precisa de nada. Aí você está fechado. E quando a gente não se abre para o outro, a gente se fecha para Deus. Porque o meio de Deus entrar na nossa vida só através das pessoas que Deus coloca na nossa vida. Saiba disso, se você é uma pessoa fechada, que não tem amizade, não tem relacionamento, você é fechado para Deus. Porque o Cristo que habita no meu irmão, Ele vai usar para entrar nas frestas da minha alma, quebrar o meu egoísmo, o meu orgulho. É assim que Deus lida e faz com a gente. Se a gente não se abrir para Deus e para o outro, Deus não vai entrar. E isso requer humildade. Por isso é a primeira bem-aventurança do sermão da montanha, daquele código maravilhoso de Atos 5-7, a primeira frase: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para entrar no reino, você tem que reconhecer que você não tem nada para dar, nada para contribuir, você só pode reconhecer a sua necessidade da graça de Deus. Essa é a porta de entrada. O sujeito chega assim: não, eu já sou bom, eu não preciso. Você é inimigo de Deus. Sinto falar, mas você é inimigo de Deus. Você nunca vai provar a graça, você nunca vai saber o que é salvação, você não precisa. Você está iludido, está auto-enganado, está entupido. Os seus sentidos espirituais estão bloqueados, você não consegue receber graça. Mas Deus resiste aos soberbos, e aí às vezes Deus precisa quebrar de alguma maneira o nosso orgulho, de alguma forma, de alguma maneira Deus tem que fazer isso. Agora veja o versículo 7 até o 10, Tiago vai usar 10 imperativos, 10 imperativos, para dizer basicamente a mesma coisa, mas são 10 imperativos. Versículo 7, o que a gente tem que fazer para quebrar o orgulho, para não ser mundano? Sujeitai-vos, submetei-vos a Deus, resistir ao diabo. Como é que a gente resiste ao diabo? Colocando a cruz assim, vai de retro, Satanás. Você resiste ao diabo dizendo não para a tentação. Você resiste ao diabo dizendo não para os seus desejos egoístas. Você resiste ao diabo dizendo não para a inveja. Você resiste ao diabo focando na graça, no amor e na misericórdia. Você resiste ao diabo quando você se submete à vontade de Deus. Quando você coloca o outro na sua frente. Quando você aceita e deixa o outro passar. Você resiste ao diabo quando você se alegra com o bem do outro e não o seu próprio. Quando o nome do outro, quando a vida do outro é abençoada, você resiste ao diabo, porque diabo, no grego, diabo é diabolos, aquele que divide, aquele que separa as pessoas, aquele que causa brigas e contendas. Então tem briga na sua casa, nós estamos brigando, está xingando, está chamando o capeta para a sua casa. É o que ele gosta, é ódio, é desavença, é briga, é contenda, é briga no trabalho, é briga no trânsito. Por quê? Porque ele é um ego absoluto. Quando ele vê um casal brigando, eu tenho razão, eu que mando. Aí o diabo, uau, é aqui que eu vou ficar. Você entendeu? É assim que funciona, está brigando para ter o primeiro lugar, o centro, eu sou eu. Opa, estão me chamando. Como é que você resiste ao diabo? É dizendo não para a tentação. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, se aproxime, fique perto de Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos é aquilo que a gente faz, é o trabalho. Limpe as suas mãos, aquilo que você faz, as atitudes, a maneira que você faz. Pecadores, e vós que sois de ânimo dobre é aquela pessoa que tem duas almas.
Duas almas. Antigamente os crentes falavam no crente Raimundo, né? O pé na igreja e o pé no mundo, né? Duas almas. Ele adora a Deus, sai lá fora, xinga todo mundo. Você tem duas mentalidades. Aquele da paz do Senhor, daquele sorrisão de crente, sai ali fora, miserável daquele irmão, você viu? Você viu lá o carrão dele lá, exibido, metido, viu? Isso é o ânimo dobre. Aquele da paz do Senhor, graça e paz, abraça ali fora, aí é o xingamento, é a maledicência. Na sequência aqui, Tiago vai falar disso, maledicência, do versículo 11 em diante. É ânimo dobre. Você está de um jeito, tem outra alma, tem outra atitude, tem outra mentalidade, está sempre julgando, condenando, apontando o dedo, acusando. Purificai as mãos, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpem o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Ele está dizendo, aflija pelo seu pecado. Lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Você fala assim, mas chorar. Ontem eu fui pregar na igreja ali, fiz uma pregação boa, chego em casa, estou lá com a minha mulher, aí vou lá e falo uma palavra grosseira para minha esposa, não sei de onde veio isso, aí já fica triste, fica magoada. Aí eu falo, Senhor, eu estava tão ungido, como é que eu peco assim? Como é que eu falo uma coisa tão, que machuca a pessoa que vive comigo? Você pode inflar, não, eu não estou errado. E o Espírito Santo vem falar, você está errado. Você não pode usar palavras grosseiras com a mulher da sua vida. Afligi-vos, lamentai, vai lá e pede perdão. E chora, e ajoelha lá nos pés, lá, e pede perdão mesmo. E deixa ela pisar em cima ainda, se for o caso. Humilhai-vos, e eu estou falando aqui porque eu ainda estou devendo para ela, estou falando publicamente. Estou falando publicamente para o perdão ser completo. Aí você fala assim, como? Pois é, de uma hora você acha que está tudo bem, você acha que você é o santo, que você é ungido, e daqui a pouco a pessoa que você mais ama, que está próximo, você fala um negócio completamente despropositado, que machuca, que fere, e você acha que você estava lá na glória, mas esse é o coração enganoso, essa é a maldade do coração. E aí Tiago, lamentai. Você pode ficar dizendo, não estou errado, não foi isso que eu quis dizer, mas falou, lamentai e chorai, humilhai-vos, é o que ele está dizendo aqui, converta-se o vosso riso em pranto. Por quê? Porque nós ainda temos isso, e se a gente não deixar a graça de Deus dominar, o Espírito Santo controlar, isso vai se repetir, vai se desgastar, vai ferindo. Então, afligi-vos, lamentai e chorai. Senhor, me ajude a ser bondoso, a ser amoroso, a começar dentro da minha casa. Me ajude a ser a mesma pessoa que eu sou na igreja, eu sou na privacidade da minha casa. Me ajude, Senhor, me ajude, eu preciso disso. Chorar pelos seus pecados, irmãos. Quanto tempo faz que você não chora? Você foi se tornando uma pessoa dura, acha que você sempre está certo, e aí as pessoas em volta, está todo mundo falando que não aguenta mais você, você, não, eu estou certo. Só dando patada em todo mundo, eu estou certo. Fazendo os outros sofrerem. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, porque nós não somos ainda aquilo que haveremos de ser, e por isso ele diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Jesus se humilhou, e Deus o exaltou. Quando você tiver que tomar uma decisão na sua vida, pense sempre que a melhor decisão é aquela que humilha o seu ego. Quando você tem que fazer escolhas na sua vida, você tem que escolher alguma coisa. O diabo vai dizer para você assim, você merece, é o seu direito, vai lá e faz,
Você já trabalhou tanto, vai lá e realiza o seu prazer, satisfaça o seu desejo, você é o cara, você é bom, tanto que você já conquistou na vida, você pode fazer o que você quiser. Essa é a voz do diabo. Essa é a voz do diabo, que te faz inflar. Uau! A voz de Deus é: humilhai-vos. O caminho de Jesus é da humildade, é do humus, da terra, a nossa estrutura é pó. O caminho de vida é o caminho da humildade, de deixar o outro, de se colocar para trás, de servir, de pegar a toalha e lavar os pés, de buscar o bem do outro, não o seu próprio bem. Esse é o caminho de Jesus. Ah, mas eu não vou aguentar. Esse é o caminho de Jesus. E aceitou a morte de cruz pelo que Deus o exaltou. E lhe deu o nome sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Mas me humilharam, é injusto, é injusto. Submeta-se a Deus e Deus vai te defender. Entregue o seu direito para Deus e Deus vai te honrar. Humilhe-se diante do Senhor e Ele vai te exaltar no devido tempo e na hora certa, mas humilhe-se diante do Senhor. Esse é o caminho de Jesus, esse é o caminho de Deus. Você precisa tomar decisões, escolha o caminho da humildade, da humilhação. É ruim ser humilhado, é horrível ser humilhado, é horrível, mas a nossa alma está sendo depurada, santificada. É assim que Deus nos trata. E é assim que Deus nos livra desse espírito do mundo. Você vai correr atrás, vai correr atrás, vai correr atrás, você nunca vai estar satisfeito. Na graça de Deus, você encontra a realização. Meu salmo preferido nesse momento da minha vida, e eu acho que até a morte, é o Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de coisas grandiosas demais para mim, pelo contrário, como uma criança desmamada nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para contigo. Você pode correr atrás dos olhos altivos, das coisas grandes, mas você nunca vai ter a segurança, o afeto, a satisfação, o calor de Deus que, como uma mãe, sustenta os seus filhos e satisfaz a nossa alma com os nutrientes espirituais. Vamos orar? Feche os seus olhos. Antes fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da sua mãe. O que está em guerra dentro de você? Por que você está brigando tanto? É o seu orgulho ferido? É o seu pretenso direito? É o seu desejo? Por que você anda tão irritado com a vida, tão insatisfeito? Você acha que você merecia mais? Você acha que você devia ter mais? Deixa eu dizer para você, aquilo que você não tem, você não precisa. Jesus é tudo. Ele é o pão da vida, Ele é a água viva. Quem comer desse pão nunca mais terá fome. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Você está com muitas cobiças, muito desejo, peça para Deus pacificar o seu coração. Você está muito ansioso, está muito apegado. Apegue-se a Deus. Entregue-se ao abraço de Deus. Fale, Senhor, eu preciso dessa paz. Eu preciso dessa satisfação. Eu preciso viver o hoje, cheio da presença de Deus, porque na tua presença há plenitude de alegria. Não acaba, não acaba.
Vamos ficar em pé, todos nós, para fazermos essa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o mundo tenta nos seduzir, nos atrair, gerar cobiça, inveja. Esse sistema, Senhor, planta desejos dentro de nós. E isso gera tanta briga, tanta competição, tanta correria desmedida, desvairada, tanta insatisfação. Há irmãos aqui hoje, ó Deus, que poderia estar em plena paz, mas o coração está agitado, está nervoso, está ansioso, porque o mundo tem dominado as nossas mentes, tem atraído os nossos olhares, e nessa noite, nós queremos nos voltar para o Senhor e para a sua graça, e pedir: precisamos da graça de Jesus, da bondade de Deus. Nós não conseguimos, Senhor, sem a Tua presença, por isso nos ajude. Nós somos carentes, somos pó, somos necessitados. O Senhor conhece a nossa fraqueza, a nossa deficiência. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Por isso, Jesus, se manifesta em nossas vidas aqui nessa noite. Ajuda-nos a colocar os nossos olhos no Senhor, a encontrar satisfação na alma, no Senhor Jesus Cristo. Quebranta o nosso orgulho, quebra o nosso ego altivo, nosso olhar soberbo, quebra tudo isso, ó Deus, e ajuda-nos a abraçar o Teu grande amor, que diz para nós nessa noite: você já tem tudo o que você precisa. O Senhor é o nosso pastor, é o nosso Pai, de nada teremos falta, não vai faltar o alimento, não vai faltar roupa, não vai faltar, e tendo o que comer e o que vestir, estamos satisfeitos. Ensina-nos, Senhor, o segredo do contentamento, que não está do lado de fora, está do lado de dentro, que a gente possa beber do rio de água viva, que nos dá significado, sentido, propósito e pertencimento em Jesus Cristo. Agora, Senhor, liberta-nos das ilusões desse mundo, dos estresses, das crises, das brigas, das contendas. Ó Jesus bendito e Jesus amado, derrama graça sobre nós, esse fluxo contínuo da graça sobre nós, satisfazendo o coração, a alma, abraçando, alimentando, nutrindo, que o Senhor é o nosso pastor, e não vai faltar proteção, segurança, salvação, vida eterna, alegria, paz, amizade, companheiros, não vai faltar nada, porque todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus, porque o Senhor sabe das nossas necessidades antes de falar, e até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, porque nós temos um Pai que nos ama. Aleluia! Nós temos um Pai que cuida, nós temos um pastor que vela por nós, e por isso nós somos gratos. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém.